dessa igreja, que ela cresça e cresça muito. E se depender das minhas orações, com certeza vai crescer muito. Amém, irmãos? Vamos ler o texto. Levíticos capítulo de número 6. O verso é o verso de número 12. Quem achou diz amém, por gentileza. Amém. O texto diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha dele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Glória a Deus. Eu vou ler de novo, você grava na tábua do vosso coração, verso de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Glória Se você a Deus. pode ir com todo carinho, olha para esse irmão que está ao seu lado e diz para ele: tem lenha aí? Não, mas fala com autoridade. Vamos lá, 1, 2, 3. Tem ou não tem, irmãos? Se assenta, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Moisés é o autor do livro de Levíticos. Se nós pegarmos a trajetória de Moisés, Moisés era descendente da tribo de Levi. Se você pegar o capítulo de número 2 do mesmo livro, o livro do Êxodo, verso 1 e 2, você vai ver que a Bíblia cita que um homem da casa de Levi se casou com uma filha de Levi e concedeu e teve um filho. A expressão do nome de Moisés não aparece no capítulo de número 2. Moisés é citado no livro de Êxodo, capítulo 6, verso 20, e em Números, capítulo de número 26 e verso de número 59. A Bíblia diz que o povo está padecendo uma escravidão. É certo notar que no capítulo 15, verso de número 13 do livro do Gênesis, Deus fala para Abraão dizendo que a descendência futura passaria por um período de escravidão. O período era 400 anos. Algum rebate diz que o período era 430 anos. Mas eu fico com a Bíblia, 400 anos. Diante desse período, a Bíblia diz que eles foram oprimidos, foram chicoteados, foram humilhados. Nesse período tem pessoas que desistiram da sua fé. Nesse período tem pessoas que desistiram da chamada. No período de 400 anos sendo oprimido e afligido pelo Egito, tem pessoas que desistiram de Deus, achando que Deus o esqueceu, que Deus os abandonou, que Deus o deixou. É dentro desse período de aflição que eu vejo um Deus começar a trabalhar no seu povo. Porque os egípcios viram que Israel crescia e se multiplicava, e eles queriam parar o crescimento de Israel de qualquer forma. A Bíblia diz que eles o matava, afligia e prendia. Só que não tem ninguém na face da terra que para alguém que está debaixo de uma promessa. Vou dizer de novo, porque alguém pegou, mas eu vou dizer de novo. Não tem ninguém, estou dizendo, mano, na face da terra que pare alguém
ou uma nação que está debaixo de uma promessa. Faraó só não entendeu que Israel estava debaixo de uma promessa. O capítulo 1 do livro do Êxodo, versos 10, 11, 12 adiante, você vai perceber que o texto enfatiza e diz: quanto mais afligiam, quanto mais batiam, quanto mais tentavam matar, mais Deus fazia crescer. Porque eles estavam debaixo, mais uma vez, de uma... Acabou. Quem para quem tem promessa? Vou dizer de novo porque você não pegou. Quem para quem tem promessa. Glória a Deus. Israel estava debaixo de uma promessa. Alguns esqueceram essa promessa, mas a Bíblia diz que uma mulher por nome de Joquebede vai conceder e dar à luz a um menino, e ela dará à luz a esse menino em um período que a notícia é: nascerá um Salvador. E para que não nascesse esse Salvador, a ordem de Faraó é: pega os meninos de 2 anos para baixo, os recém-nascidos, e mata todos. Para ela não perder esse menino, ela esconde Moisés. Esconde um período de 3 meses. Depois que ela não consegue esconder, ela esconde o menino no cesto, no meio dos juncos. E Deus concede que a filha de Faraó o encontre. Moisés vai nascer, vai crescer em um lugar de privilégio. Os seus irmãos estão sofrendo, mas Moisés está crescendo em um lugar de privilégio, em lugar de destaque. Vai crescer como príncipe do Egito, como o filho da filha de Faraó. A Bíblia vai dizer que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Alguns dizem que Moisés era um dos maiores arquitetos que esteve dentro do Egito. As plantas das pirâmides, podemos trazer para os dias de hoje os prédios. Moisés, ele analisava e estava em cima de cada construção. Tudo passava pelos olhos de Moisés. Mas um dia ele entende que não fazia parte daquele povo. O povo que adorava outros deuses, o povo que sacrificava outros deuses, o povo que glorificava outros deuses. Ele entendeu que ele fazia parte do povo da promessa. Ele entendeu que fazia parte do povo da promessa, e agora ele abandona tudo: o palácio, a coroa, abandona o luxo. Ele abandonou tudo. Hebreus capítulo 11, verso de número 25, o texto vai dizer: escolhendo antes ele ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolheu estar no meio daqueles que estavam sendo humilhados. Ele escolheu estar no meio daqueles que estavam sendo chicoteados. Ele escolheu estar no meio do seu povo, o povo da promessa. A Bíblia vai dizer que o povo está cansado de ser afligido, e agora eles entram em um período de oração. A oração é tão constante que Deus se levanta do trono para ouvir a oração de quem quebranta o coração. Vou dizer de novo: eles estão cansados daquela situação, eles estão perplexos de passar por isso. Agora eles vão diante daquele que tudo pode. Eles vão diante daquele que tudo pode fazer. Eles não podem lutar contra os egípcios, porque eles não têm a capacidade e também não são soldados. Eles não podem se levantar contra o faraó, mas eles vão clamar a um Deus que é maior do que o faraó. Ele vai clamar a um Deus que é poderoso. Eles vão clamar a um Deus que tudo pode. Ele vai clamar ao Deus que fez os céus e a terra. Eles vão clamar ao Deus que só de Satanás ouvir já estremece. Ele vai clamar ao Deus, aquele que quebra o
o arco, aquele que corta a lança, aquele que joga os carros no fogo, aquele que derruba a muralha, aquele que faz descer maná no céu, aquele que faz água da rocha brotar. Eles vão clamar ao Deus para dizer: Deus, eu não posso, mas eu estou permitindo, eu estou chamando, eu estou pedindo, eu estou clamando. Entra na história e muda ela agora. Eu vou profetizar já nesta noite. Eu não sei como você adentrou dentro desse recinto ou dentro desta casa. Talvez o teu momento não é bom, talvez você está passando por aflições, lutas e batalha, talvez o choro é constante, talvez você se sente sozinha e abandonada, talvez você grita e ninguém te ouve, mas deixa eu te dizer algo: o Deus que é grande está aqui bradando no meu ouvido dizendo: clama e deixa eu entrar na tua história, que eu vou mudar, que eu vou levantar, que eu vou transformar. Alguém pegou? Eu vou dizer de novo: clama, porque ele está dizendo: eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou restaurar, eu vou multiplicar. Alguém pega essa palavra? E é interessante que agora quem Deus escolhe? É interessante, Deus permite Moisés entrar dentro do Egito para entender todos os costumes egípcios, os medos, os deuses adorados, os costumes, ao ponto dele ver um capataz levantar contra o irmão seu, ele mata e foge. Fugindo, ele vai viver 40 anos no deserto de Mídia, na casa de um homem por nome de Jetro, sacerdote. Constrói uma família lá. Nesse período o povo está clamando: Deus entra na história, Deus muda a minha história, Deus entra na cena. Só recebe quem é persistente. Quem pede uma vez e amanhã já não pede mais, pode esquecer, não vai receber. Ele está dizendo em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim. Ele está dizendo: aquele que persistir, não é aquele que desistir. Você só vai receber alguma coisa da parte de Deus se você for persistente. Não importa se vai demorar um dia, 2 dias, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que importa é que Deus está te ouvindo, Deus está escutando o teu clamor. E Ele está dizendo: eu vou já bradar aqui nesta noite o que o Espírito brada na minha alma para anunciar dentro dessa casa. Eu estou abrindo celeiros do céu por causa de oração aqui. Alguém já pegou lá atrás? Eu estou abrindo o celeiro do céu por causa de oração aqui. Eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu repetir esta palavra. Eu estou abrindo o céu por causa de oração aqui. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu tenho uma notícia para você: a tua oração não está ficando trancada nesse teto, a tua oração não está trancada no céu próximo, a tua oração não está trancada no céu atmosférico, a tua oração chegou no trono de Deus. A tua oração, alguém pegou? A tua oração chegou no trono de Deus. Moisés agora é pastor de ovelha. É interessante, pastor de ovelha, porque pastor de ovelha na Bíblia não era valorizado. E é interessante você notar uma coisa aqui: ele vai aprender a cuidar de ovelha, amar a ovelha, lutar pela ovelha, ser sensível com a ovelha, porque depois que ele aprende tudo isso, quem vai chamar é o próprio Deus. No capítulo de número 3, quando Deus aparece a uma sarça e conversa com Moisés, Moisés tenta até fugir da responsabilidade, mas Deus está dizendo: vai, porque eu sou contigo. Eu gosto dessa palavra, porque quando Deus diz que é conosco, nunca mais você estará sozinho. Vai, porque eu sou contigo. E é interessante notar o capítulo 3, verso 7 em diante. Deus está dizendo para Moisés: eu tenho visto, ouvido
e tenho sentido as dores do meu povo. Isso demonstra que Deus estava ouvindo a oração do seu povo. Deus estava vendo a aflição do teu povo, e Deus estava sentindo a dor do seu povo. Moisés desce, todos nós conhecemos os milagres que Deus fez, as maravilhas que Deus realizou dentro do Egito. E Deus consegue a libertação através dos milagres. Faraó não persiste, mas vai embora. A Bíblia diz que agora eles estão a caminho do deserto. O livro de Levítico só fala de sacrifício e santidade, para que o povo não viesse se corromper, porque alguns saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, porque eles viviam ainda como os egípcios, os costumes egípcios. E Deus começa a ficar um pouco mais rígido ao descrever a Moisés as formas do sacrifício e das ofertas. E é aqui que eu quero que você entenda. No tempo do Antigo Testamento, o culto era ministrado em um tabernáculo. Esse tabernáculo nós vamos encontrar a formação como Deus ordenou no capítulo de número 38, 37, 39 do livro do Êxodo. Nós vamos entender que Deus mandou fazer o tabernáculo em forma de tenda, e o altar ficava do lado de fora, onde o sacrifício era oferecido ao Senhor. Esse altar, ele era revestido de bronze, e era um lugar muito, pastor Anderson, trabalhado para os levitas e os sacerdotes que sacrificavam os animais ao Senhor. Deus instruiu Moisés a ordenar Arão e seus filhos a observarem a lei do holocausto, seguindo todas as suas tradições, incluindo a ordem para o sacerdote, não deixando que o fogo se apagasse, que o fogo ficasse queimando dia e noite. Ele queimando sobre o sacrifício. O holocausto deveria ser queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. Quando chegava-se pela manhã, eles vinham e tiravam a cinza, limpavam os altares e reacendia a chama daquele altar. Ele não poderia sequer deixar aquele fogo se apagar, porque quando queimava a noite toda, todos nós aquecemos uma fogueira. Quando nós pegamos uma fogueira, deixamos ela acesa, de repente ela começa a se tornar somente brasa. As cinzas vai tomando conta, e a cinza tomando conta, ela vai abafando aquela brasa, ao ponto de ela não ter mais a força de pegar o fogo, a não ser se você for e soprar as cinzas e tirar a cinza de cima daquela brasa e começar a soprar. Mas a brasa só pode tornar a pegar fogo se começar a colocar a lenha. A lenha é o combustível do altar, para o altar continuar aceso. Tem muita gente nos nossos séculos em que nós nos encontramos vivendo como cinzas em cima do altares. A chama tem abafado, aleluia, as brasas, porque não tem mais forças de orar, não tem mais força de buscar a Deus, não tem mais forças de vir para a casa do Senhor. Perdemos as expectativas, perdemos as motivações, perderam a alegria de estar buscando aquele que pode. Mas como, pastor, eu coloco lenha no meu altar? É quando você dobra o joelho, é quando você jejua, é quando você faz a leitura da palavra, quando você tira a cinza. A cinza representa a frieza, a cinza representa a tristeza, a cinza representa a angústia, a cinza representa desânimo.
cinza, mesmo não querendo, porque muitas das vezes nós não queremos, mas está na hora de soprar a cinza e começar a dar fogo nessa brasa, começar a dar fogo, o fogo de Deus, aleluia, a representação da presença. O fogo renova, o fogo fortalece, o fogo unifica, o fogo transforma, e Deus está dizendo que está na hora de meter fogo no teu altar. Na hora de meter fogo no seu altar. Nós estamos aqui hoje colocando lenha no nosso altar. Cruzada do avivamento sem fogo não é cruzada. Deus está dizendo: eu vou começar a soprar as cinzas que têm abafado as brasas dos altares. Alguém pegou, meu Deus? Ele é mais